Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo essa aula, seja muito bem-vindo a Decifrando a Radiologia. Para quem não me conhece, eu sou o Wellington Pereira e enfim chegou pessoal, chegou a nossa tão esperada aula gratuita do concurso de São José de Ubá. Uma enorme expectativa, acho que eu estava com mais expectativa que vocês ainda, mas graças a Deus chegou o dia. E essa aula, pessoal, ela é uma aula que o intuito dessa aula é direcionar vocês na realização desse concurso. A gente vai analisar os conteúdos programáticos da banca, a gente vai montar um cronograma bem específico para acompanhar vocês diariamente nos estudos e a gente vai resolver algumas questões de concursos anteriores, não dessa banca, porque essa banca é uma banca nova, então a gente não consegue encontrar nenhum tipo de questão dessa banca. A primeira prova, melhor dizendo, dessa banca vai ser a prova do concurso de Sapucaia no dia 26. Então, enquanto eu estou gravando essa aula, esse concurso não foi realizado ainda, então não temos questões dessa banca, que é o Instituto Referência. Mas mesmo assim, nós montamos uma aula com as principais bancas do país, com questões das principais bancas do país, e nós vamos debater em cima dessas respostas. Então nós já vamos começar analisando os conteúdos programáticos que estão no edital. Bom, como eu disse, a banca é o Instituto Referência. Então, os conteúdos programáticos para técnico em radiologia, lembrando, pessoal, que nós vamos falar apenas dos conteúdos específicos, tá? O conteúdo programático da parte específica, nós temos física, anatomia, posicionamento radiográfico, meios de contraste e exames contrastados, proteção radiológica, tomografia computadorizada, ética, organização do serviço de radiologia e SUS. Esse SUS aqui, eu basicamente deduzi que seria SUS, porque o edital, vou te ser sincero, é um edital que me deixou um pouco confuso, não achei um edital muito bem elaborado, não estou aqui para falar mal da banca, mas na parte de conteúdo programático eu achei um pouco confuso e apareceu essa palavrinha humanização. Geralmente essa palavra humanização, ela está relacionada com SUS, com o conteúdo de SUS, que é o Humaniza SUS. Se vocês observarem, ele está até um pouco diferente do que está a organização, tá? A organização está um pouco diferente do que está no edital, porque eu separei por conteúdo mesmo. Estava tudo misturado, ficava um pouco difícil de entender para quem nunca fez um concurso, para quem nunca leu um edital de concurso, estava um pouco confuso de entender. Eu fui lá e separei por conteúdo, né? Então, dentro do conteúdo de física, o que a banca vai cobrar ou o que a banca colocou como conteúdo programático no edital? Conceito de radioatividade, produção de raio-x, tubo de raio-x, componentes do tubo, função dos principais componentes de um aparelho de raio-x, meios antidifusores, fatores radiográficos, acessórios, filmes, ecrãs, vantagens e desvantagens de diversos tipos de ecrã e processamento do filme. No conteúdo de anatomia, simplesmente colocaram anatomia humana, ou seja, vai cobrar de tudo, né? Ou pode cobrar de tudo. Parte de posicionamento radiográfico, rotina de exames radiológicos de crânio, face, coluna vertebral, membros superiores e inferiores, abdômen, pelve e tórax. Também o corpo todo, né? Posicionamento de todas as partes do corpo. Exames contrastados e meios de contraste. Rotina de exames contrastados, meios de contrastes, tipos de contrastes, cuidados com procedimentos radiográficos. E agora nós entramos na parte de proteção radiológica. Proteção radiológica, manutenção do serviço de radiologia,
meios de proteção, utilização correta do material radiológico, dosimetria e procedimentos de biossegurança. Na parte de tomografia computadorizada, definição geral, pixel, voxel, matriz, campo, filtros, parâmetros de reconstrução, volume parcial, fator zoom, cortes, programas de cortes, janelas, armazenamentos de imagens, tipos de filmes, artefatos, detectores, técnicas de TC em alta resolução e técnicas de exame. Ou seja, vai cobrar de tudo também, ou melhor, pode cobrar de tudo também no conteúdo de tomografia computadorizada. A parte de ética, só falou ética profissional. Então, eu imagino que seja o conteúdo de ética dos profissionais da radiologia. No nosso curso, a gente até tem um PDF da ética dos profissionais em radiologia. Essa parte aqui, organização do serviço de radiologia, ela tende a cobrar registro e controle dos exames radiológicos utilizados, noções de documentação, controle de radiografias realizadas, organização do serviço de radiologia. Isso basicamente se resume a esse finalzinho aqui, ó, organização do serviço de radiologia. Como a gente atende o paciente, como se faz o registro do paciente, os protocolos, todo o funcionamento de um serviço de radiologia, né? E como falei por último aqui, o que eu acredito que seja o Humaniza SUS. Então, pessoal, a banca vai cobrar isso tudo? A gente nunca sabe. O que a gente sabe é que a gente tem que se preparar dentro do que está programado, por isso que o nome é conteúdo programático. A gente tem que se programar dentro do que está pré-requisitado aqui. E nessa aula, nós infelizmente não vamos conseguir dar todos esses conteúdos, mas dentro de cada conteúdo desse aqui, a gente vai montar uma questão e vai tentar não só resolver a questão, mas debater e dar dicas também daquele conteúdo que, além daquilo ali, você pode estudar. Eu montei esse cronograma, chamado cronograma preliminar. Por que é cronograma preliminar? Porque eu monto o cronograma para os alunos do curso em cima não só dos conteúdos programáticos que estão no edital. Eu faço uma análise da banca. Eu pego, vamos supor, o Instituto Referência, pegaria todas as últimas provas do Instituto Referência, resolveria todas as questões específicas e aí, com isso, a gente montaria um gráfico que por relevância de conteúdo, que assim a gente tem um direcionamento, a gente sabe quais os conteúdos essa banca vai cobrar e quais ela mais cobra. Com isso, a gente junta tudo isso e monta um cronograma. Só que, como eu te falei, que o Instituto Referência ele não tem prova anterior, eu tive que me basear apenas em cima do que está no edital, do que está nos conteúdos programáticos do edital e com a experiência de concurso que eu tenho, que os outros professores têm, a gente montou esse conteúdo, esse cronograma muito baseado em o que daquele conteúdo programático é mais cobrado em concurso, entendeu? Então a gente conseguiu montar esse cronograma preliminar. Como eu te falei que no dia 26 terá a prova de Sapucaia, no dia 27 essa prova já vai estar disponível, já vou conseguir essa prova, vou fazer esse processo de resolver as questões e aí sim, para os alunos do curso, dentro do nosso curso, eu vou disponibilizar um cronograma mais montado em cima da prova mesmo. A gente vai analisar essa prova, vai ver como que essa banca elabora suas questões, como que ela monta as questões em si, e daí a gente vai montar um cronograma definitivo, mas esse vai ficar restrito aos alunos do curso, vai ficar dentro da plataforma, né? Então, como que vai funcionar esse cronograma preliminar? Como vocês repararam, ele está separado por dias da semana. Em cada dia da semana, você vai ler algum conteúdo ou assistir alguma aula, para quem é aluno, né? Assistir uma aula de cada conteúdo e, no final, resolver questões comentadas. Resolver questões comentadas, no nosso curso a gente tem, eu disponibilizei totalmente gratuito para os nossos alunos, um e-book com 500 questões comentadas. Mas para quem não é aluno, para quem
é apenas um seguidor do nosso Instagram. No nosso Instagram mesmo a gente tem bastante questões dessas aqui, tá? Nem todas estão comentadas. E vocês também podem entrar nos sites que disponibilizam questões e pratiquem. O segredo da aprovação de um concurso é a prática. Tem que praticar questões. Então, por isso que em cada dia desse aqui, no final de cada dia, eu coloquei a prática de questões. E a repetição que te leva à aprovação. Isso aí é básico, não tem jeito. Então, cada dia, como segunda-feira, seriam 2 aulas de posicionamento radiográfico, porque eu coloquei, se você reparar, na quinta tem outra aula de posicionamento radiográfico. Porque o conteúdo de posicionamento radiográfico ele é o maior conteúdo que tem e também é o conteúdo mais cobrado, é o que mais se cobra questões dentro de um concurso, entendeu? E seguido de anatomia. Na anatomia é o segundo conteúdo mais cobrado e também é um conteúdo muito extenso, né? Então, na quarta, nós temos uma aula de física e uma aula de proteção radiológica. Na quinta, como eu disse, uma aula de posicionamento radiográfico e uma aula de tomografia. Lei orgânica, lei orgânica do município de São José de Ubá. Eu estava até com dificuldade de encontrar, mas graças a Deus nós conseguimos encontrar não só a lei orgânica, mas eu consegui agregar um professor fantástico no nosso curso. Um professor fantástico. O professor Tiago Bastos. Ele já gravou as aulas já estão disponíveis, aulas teóricas e aulas de resolução de questões. Graças a Deus é um cara com uma capacidade muito grande e somou muito no nosso curso, então já está disponível. Mas para quem não tem o nosso curso, quem não assinou o nosso curso, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu vou mandar um PDF para o seu WhatsApp com a lei orgânica do município de São José de Ubá. E a última aula de meios de contraste e exames contrastados. Finais de semana, pessoal, é ideal, eu coloquei simulado aqui, porque tudo que eu faço está baseado em cima do nosso curso, né? No nosso curso a gente tem os simulados de cada banca, mas, para você que não é aluno, você simplesmente tente resolver questões, como eu te falei, tem sites que disponibilizam questões de concurso, pode ser de outra banca, mas pratique, resolva questões, e nessa parte de correção do simulado, você vai simplesmente, a questão que você não souber, a questão que você errou, volte lá no conteúdo que você tem, no material que você tem de cada conteúdo desse, e releia, tente tirar a sua dúvida. Nunca passe para o próximo conteúdo se você estiver com dúvida, entendeu? O domingo fica opcional, eu sempre deixo essa opção para o pessoal do nosso curso, que o domingo é para descansar, mas se estiver próximo do concurso, o cara que estiver focado, a pessoa estiver focada, cai dentro. Tem condições de estudar, isso não vai atrapalhar na sua programação semanal, é válido. Toda absorção de conteúdo é válida. Agora nós vamos resolver algumas questões que não são do Instituto Referência, mas são das principais bancas do país, né? Então, sem mais enrolação, bora para a questão. Questão da banca IBFC, prova da SESAC, Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Acre, de 2022. Na rotina de abdômen agudo, realizamos a incidência decúbito lateral esquerdo quando o paciente não consegue ficar em ortostática. Assinale a alternativa correta diante da necessidade de ser o decúbito lateral esquerdo. Então, pessoal, nessa questão, ele está afirmando que quando o paciente não consegue ficar em ortostática, devemos posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo. A pergunta é, por que ser um decúbito lateral esquerdo? Por que não o direito? Vamos às nossas alternativas. A alternativa A. A posição em decúbito lateral esquerdo possibilita uma melhor visualização do ar intraperitoneal livre na área do pâncreas, no abdômen superior direito, longe da bolha gástrica. B. A posição em decúbito lateral esquerdo possibilita uma melhor visualização do ar intraperitoneal livre na área do fígado, no abdômen superior esquerdo, longe da bolha gástrica. C. A posição em decúbito lateral esquerdo possibilita uma melhor visualização do ar intraperitoneal livre
na área do fígado, no abdômen superior direito, longe da bolha gástrica, ou alternativa D, a posição em decúbito lateral esquerdo possibilita uma melhor visualização do ar intraperitoneal livre na área do fígado, no abdômen superior esquerdo, longe do baço. Pessoal, a resposta dessa questão é a alternativa C. A posição em decúbito lateral esquerdo, ela possibilita uma melhor visualização do ar intraperitoneal livre na área do fígado, gravem isso aqui, na área do fígado, no abdômen superior direito, longe da bolha gástrica. Primeiro, nós vamos entender como é realizada a rotina de abdômen agudo, que é uma das incidências, uma das rotinas muito cobradas em concursos, tá? Então, na realização de uma rotina de abdômen agudo, são realizadas 3 incidências: tórax PA ortostático, abdômen AP ortostático e abdômen AP em decúbito dorsal. Essa sequência: tórax PA ortostático, abdômen AP ortostático e o abdômen decúbito dorsal. Em casos em que o paciente não consiga ficar em ortostase ou em pé, é realizada uma incidência especial, a incidência AP em decúbito lateral esquerdo com raios horizontais, exatamente como está no enunciado da nossa questão. Agora vem a resolução da nossa questão. Por enquanto, nós entendemos o que é a rotina de abdômen agudo. No AP de abdômen decúbito lateral, o posicionamento desse paciente será, óbvio, em decúbito lateral esquerdo, braços elevados, próximos ou acima da cabeça e joelhos parcialmente fletidos, exatamente como está esse posicionamento do paciente. E agora está a nossa resposta. O decúbito lateral esquerdo visualiza melhor o ar intraperitoneal livre na área hepática, ou seja, na área do fígado, no abdômen superior direito, por estar longe da bolha gasosa gástrica. Então, pessoal, o ato de ser um decúbito lateral esquerdo, o paciente fica com o lado esquerdo para baixo. Isso proporciona com que o fígado, que é do lado direito, fique para cima, logo o ar intraperitoneal hepático fique no abdômen superior. Essa questão é uma questão da banca FAUEL de 2023. Em relação à incidência AP bilateral para estudo da pelve, método de Cleaves modificado, perna de RAM, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Deve-se direcionar o raio central a um ponto de 2,5 centímetros acima do nível da espinha ilíaca antero-superior. B. Deve ser realizada em um filme com tamanho 35 por 43 centímetros, no sentido longitudinal. C. Manter as superfícies plantares juntas e realizar a abdução de ambos os fêmures de 40 a 45 graus a partida vertical, assegurando-se que a pelve não esteja rodada. D. Deve ser utilizada em caso de doença destrutiva e potencial fratura ou luxação do quadril. Ou alternativa E. Deve-se direcionar o raio central a um ponto na linha média com angulação caudal a 40 graus. Pessoal, a nossa resposta será a alternativa C, manter as superfícies plantares juntas e realizar a abdução. O que é a abdução? Afastar da linha média de ambos os fêmures de 40 a 45 graus a partir da vertical, assegurando-se que a pelve não esteja rodada. Então, a incidência de AP de pelve, posição de RAM, também conhecida como posição de RAM.
Método de Cleaves modificado, mas também é conhecido como método de Lowenstein. Pessoal, gravem muito esses nomes aqui. As bancas adoram perguntar esse tipo de incidência, perguntar o nome dessa incidência. Sempre relaciona alguma estrutura, eles perguntam o método de Lowenstein é uma incidência de qual estrutura, você entendeu? Método de Cleaves, qual a indicação do método de Cleaves modificado? Então gravem esses nomes. Raramente eles vão te falar AP de pelve com dupla abdução. Então, pessoal, além dos nomes, tá? Vocês vão perceber que eu vou sempre dar uma resposta um pouco além do que a própria questão pergunta. Por quê? Porque a minha intenção não é só te dar uma resposta da questão, é sim mostrar as outras possibilidades que a banca tem de explorar aquele conteúdo. Por exemplo, ela simplesmente citou o nome aqui, ela poderia não ter citado, ela poderia ter perguntado esse nome. Angulação de raio central, qual a região que está relacionada àquela determinada incidência, onde incide o raio central, tudo isso é possibilidade da banca cobrar numa questão. Então, eu vou estar sempre colocando uma resposta um pouco mais completa do que simplesmente responder o que a questão está perguntando, beleza? Então, vamos continuar. No método de Cleaves modificado, posição de RAM, o posicionamento desse paciente será em decúbito dorsal, com quadris fletidos, e aí está a nossa resposta. Regiões plantares unidas e fêmures abduzidos. Isso aqui que é abduzir o fêmur, afastar da linha média. Fêmures abduzidos em 40 a 45 graus, sem rotação da pelve. O raio central também foi citado na introdução da questão. O raio central será perpendicular, direcionado 2,5 cm acima da sínfise púbica. Distância foco receptor ou distância foco filme, 1 metro. Essa questão é uma questão da banca FGV de 2022. Para uma escanometria pela técnica de Ferriol, são realizadas 3 incidências em uma mesma imagem radiográfica. Assinale a opção que apresenta as articulações que devem ser incluídas. Olha só, pessoal, outra incidência que é muito cobrada em concurso é a escanometria. E aqui, o legal dessa questão é que ela já relacionou ao nome da questão, que às vezes ela pode não falar escanometria na questão. A banca simplesmente pode falar a técnica de Ferriol, a incidência de Ferriol, e relacionar isso às articulações que devem ser incluídas. Então vamos às nossas alternativas. Alternativa A, articulação lombosacra, sacrococcígea e bacia. B, articulação atlantoaxial, unciformes e interapofisárias. C, externoclavicular, costor vertebral e quadris. D, quadris, joelhos e tornozelos. Ou alternativa E, punhos, cotovelos e ombros. Então, pessoal, na incidência de escanometria ou técnica de Ferriol, nós realizamos 3 incidências em uma mesma radiografia. E as articulações que são incluídas nessa técnica são as articulações dos quadris, joelhos e tornozelos. Então vamos ver como é realizado uma escanometria. Vamos lá, escanometria, método de Ferriol. Indicações de uma escanometria. Este exame tem a função de demonstrar a morfologia óssea e os espaços articulares, além de mensurar o tamanho dos membros inferiores de acordo com os pontos simétricos das articulações dos quadris, joelhos e tornozelos, tendo como parâmetro uma régua, exatamente como está nas duas imagens aqui. Agora que está a nossa resposta. O exame pode ser realizado em 3 exposições separadas das articulações dos quadris, joelhos e tornozelos,
mas também pode ser realizado em uma única exposição, incluindo o comprimento de todo o membro. Então, como vemos aqui, na imagem 1, nós temos 3 exposições separadas numa mesma imagem: articulação do quadril, articulação do joelho e articulação do tornozelo. E já na imagem 2, nós temos a mesma técnica, porém realizada uma radiografia panorâmica. E o que isso quer dizer? Incluído todo o membro inferior ou os 2 membros inferiores em uma mesma imagem, um comprimento completo do membro inferior. Uma dica com relação à escanometria, como eu disse, é uma das técnicas muito cobradas, uma das mais cobradas nos concursos, e a banca pode perguntar sobre qual método é realizado a escanometria, quais as articulações, como perguntou nessa questão, quais as articulações devem ser inclusas, e também pode até perguntar as indicações clínicas, que é fazer a mensuração, ou seja, medir o comprimento dos membros inferiores. Essa é uma questão da banca CPCOM, prova da Universidade Estadual da Paraíba, 2023. Marque a alternativa em que a incidência é utilizada na rotina do estudo radiográfico da coluna lombosacra, avalia a articulação L5-S1. Alternativa A, método de Meyer. Alternativa B, Waldron. Alternativa C, Gillen. Alternativa D, Stivers. Ou alternativa E, método de Ferguson. Pessoal, a incidência utilizada para visualização da articulação ou transição L5-S1 é nossa alternativa E, método de Ferguson. Então vamos analisar como é realizada a incidência AP axial de L5-S1, método de Ferguson. Aqui já está a nossa resposta, mas como eu disse, a gente vai entender sempre um pouco mais além simplesmente da resposta seca da questão, a resposta simples da questão. Posicionamento da incidência de Ferguson. É um decúbito dorsal ou supinado, flexionar os joelhos e quadris, garantir a ausência de rotação do tronco e da bacia. O raio central terá a angulação cefálica de 30 graus para homens e 35 graus para mulheres, centralizado a nível das espinhas ilíacas antero-superiores. Pessoal, essa parte do raio central aqui é uma das coisas que mais são relacionadas nas questões sobre o método de Ferguson, tá? Então pode decorar isso aqui, pode estudar isso aqui, que vai ter uma questão ou outra, mesmo que não seja nessa prova, mas algum concurso que vocês vão fazer, com certeza vai relacionar isso aqui, com certeza vai pedir esse raio central aqui. E sempre relacionando 30 graus para homem e 35 graus para mulheres, beleza? E a distância foco-receptor ou distância foco-filme será de 1 metro. Aí nós vemos o posicionamento do paciente, a angulação do raio central, tá? Aqui embaixo está a relação do raio central de angulação. E na imagem radiográfica, em destaque, a articulação lombosacral L5-S1. Questão da Universidade Federal de Santa Catarina, de 2022. A banca é a própria universidade mesmo. Sobre a incidência AP axial de crânio, método de Towne, assinale a alternativa correta, também muito cobrado em concurso. Talvez a incidência de crânio mais cobrada, né? Vamos lá. Alternativa A. São estruturas mostradas: osso frontal, crista galli, condutos auditivos internos, seios frontais e células etimoidais anteriores, cristas petrosas, asas maiores e menores do esfenoide e dorso da sela. Alternativa B. Deve-se fazer a radiografia com o paciente em posição ortostática ou em decúbito ventral. Alternativa C. A angulação correta do raio central
projetará o dorso da célula túrcica no interior do fôramen magno. Alternativa D. Deve-se angular o raio central 37 graus cefálicos em direção à linha órbito-meatal, ALOM, ou 30 graus cefálico em direção à linha infraórbito-meatal, a LION. Ou alternativa E. Deve-se centralizar o raio central no plano médio sagital, 2,5 polegadas abaixo da glabela. Então, pessoal, está pedindo para a gente relacionar a alternativa correta com relação ao método de Towne. Então, a nossa resposta será a alternativa A. A angulação correta do raio central projetará o dorso da célula túrcica no interior do fôramen magno. Então, vamos ver as características da incidência de crânio axial método de Towne. A alternativa correta, que foi a letra C, ela falou da anatomia demonstrada. Então, entre a anatomia demonstrada, temos o osso occipital, pirâmides petrosas e fôramen magno são demonstrados, como, aí está a nossa resposta, o dorso da célula túrcica e clinoides posteriores visualizado na sombra, ou seja, no interior do fôramen magno, exatamente como está na nossa resposta e como podemos ver nessa imagem radiográfica. Aqui, ó, os processos clinoides posteriores e o dorso da célula túrcica, que é citado na resposta da questão, eles são projetados dentro do fôramen magno. Então vamos ver o posicionamento desse paciente. O posicionamento é ortostático ou decúbito dorsal, pressionar o queixo trazendo ALOM perpendicularmente ao receptor de imagem. O raio central terá angulação de 30 graus caudais ALOM, ou seja, em direção a LOM, ou 37 graus caudais a LION, linha infraórbito meatal, direcionado 6 centímetros acima da glabela, distância foco-receptor ou distância foco-filme, 1 metro. Pessoal, e nessas questões de posicionamento radiológico, o que as bancas geralmente cobram, o que a gente deve estudar? Bom, vocês podem estudar a nomenclatura das incidências, né? Método de Towne, método de Caldwell. Vocês podem estudar a angulação do raio central. Isso aqui é muito cobrado, a angulação do raio central. E onde esse raio central incide. Vocês podem estudar para qual região é aquela incidência. Por exemplo, um método de Towne é para a região de crânio. As bancas podem perguntar qual incidência abaixo a incidência de crânio. Opção A, método de Towne. Opção B, método de Ferguson. E dar vários nomes e perguntar qual região está relacionada àquela incidência. Qual a indicação para aquela incidência. Óbvio que vocês vão estudar mais coisas, mas isso aí é só uma indicação do que geralmente se cobra, né, nos concursos. Pessoal, eu queria falar rapidamente do nosso curso para vocês. O nosso curso preparatório para concursos específico para técnicos em radiologia é um curso que possui 13 módulos específicos e são mais de 90 aulas. Já são mais de 90 aulas gravadas, pessoal. Nós temos dentro dessas aulas análise das principais bancas do país, aulas de questões comentadas, testes de fixação online e certificado de conclusão. Terminou o curso, você tem um certificado de 80 horas. E pessoal, o que eu queria falar para vocês, destacar para vocês? No nosso curso, o diferencial desse curso é o raio-x da banca. E o que é o raio-x da banca? O raio-x da banca é onde eu faço a análise das principais bancas do país. Como eu falei para vocês, cada concurso que os nossos alunos vão fazer, eles me enviam uma mensagem e me falam qual concurso e qual a banca desse concurso. Eu resolvo todas as últimas provas daquela banca e monto um gráfico que eu chamo de gráfico por relevância de conteúdo. É como esse gráfico que está aparecendo aqui para vocês. Reparem que em cada conteúdo tem uma porcentagem. Por quê? Eu fiz uma análise, resolvi todas as questões e vi a particularidade de cada banca. Então, por exemplo, tem banca que dá mais preferência à proteção radiológica, tem banca que já dá mais
preferência à anatomia, isso é individual de cada banca. Cada banca tem uma maneira de montar as suas provas. E a gente faz essa análise e deixa o conteúdo mais enxuto para o aluno, porque existem bancas que nem cobram todos esses conteúdos. Então o aluno não perde tempo estudando o que não vai cair na prova. Ele só vai estudar o que aquela banca vai cobrar. Isso direciona melhor o estudo dele e otimiza o tempo. Ele não perde tempo estudando algo que não vai cair, né? E em cima disso a gente monta o mesmo cronograma que eu passei para vocês aqui no começo, só que o nosso cronograma foi montado em cima dos conteúdos programáticos. Esse aqui a gente faz a junção do conteúdo programático junto com a resolução das questões daquela banca. Então a gente consegue proporcionar ao aluno um material muito mais diferenciado e muito mais direcionado para cada concurso que ele for fazer. Questão da banca FURB 2023. É correto afirmar que o tubo de raio-x é a fonte geradora de radiação X. É formado por um envoltório de vidro que contém no seu interior ambiente a vácuo e alternativa A, 4 polos, alternativa B, 1 polo, alternativa C, 5 polos, D, 3 polos ou alternativa E, 2 polos. Então, pessoal, como nós já sabemos, um tubo de raio-x, uma ampola de raio-x, é formada por 2 polos, que são o cátodo e o ânodo, polo positivo e polo negativo. Então, vamos à nossa resposta. Uma ampola de raio-x é um tubo de vácuo onde a energia elétrica é convertida em raio-x. A ampola de raio-x é feita de vidro ou de quartzo, contém 2 placas metálicas ligadas a uma fonte de tensão elétrica. Aí está a nossa resposta, pessoal. O cátodo é uma placa ligada ao polo negativo e a placa ligada ao polo positivo é o ânodo. Então, nós temos 2 polos. O cátodo, polo negativo, e o ânodo, polo positivo. O vácuo na ampola evita a redução da velocidade do deslocamento dos elétrons do cátodo para o ânodo. Também evita a oxidação do tubo. E aí nós temos, pessoal, uma imagem de uma ampola onde nós visualizamos esses 2 polos. O cátodo, que é o polo negativo, junto com a capa focalizadora aqui, ou copo de focagem, e o disco anódico ou pista anódica do ânodo, que é o polo positivo. Outra coisa que nós podemos falar sobre a ampola de raio-x é que a ampola de raio-x ela fica dentro do cabeçote e é mergulhada nesse óleo refrigerante, que o próprio nome já diz, óleo refrigerante, para resfriar a ampola, evitar o superaquecimento desse tubo. Aproveitando, pessoal, quero dar uma dica do que estudar nesse tipo de questão, né? Questão de física, de componentes e equipamentos. Vocês podem estudar os componentes internos da ampola, cátodo, o ânodo, o seu funcionamento, suas características, equipamentos e seus componentes, por exemplo, um equipamento fixo, quais os componentes desse equipamento, a função de cada componente. Processadora, vocês podem estudar as etapas do processamento manual e automático, isso cai muito. E aproveitando, falando de processadora, vocês podem estudar também os componentes químicos, tanto do revelador quanto do fixador. A produção de raio-x e seus fatores de exposição, KV, MA, MAS. Isso é só uma dica básica mesmo para direcionar vocês, beleza? Questão da banca Selecon de 2023. Desenvolvida pelo Dr. Gustav Buck, a grade antidifusora é um dispositivo responsável por filtrar a radiação espalhada inútil à formação da imagem. Revisada pelo Dr. Hollis Potter, a grade ganhou movimento lateral, o que resolve a sombra do gradeado que se formava sobre a imagem.
A partir de então, o dispositivo passou a ser chamado de grade Putterbrook. O fenômeno causador do espalhamento dos raios-x é chamado de efeito, pessoal. Isso é muito comum nas questões. A questão tem um enunciado, essa aqui até que nem é tão grande, mas um enunciado falando de uma determinada coisa, e quando a pergunta é feita, ela não é feita diretamente sobre o que está sendo dito no enunciado. Por exemplo, aqui a banca, ela está falando da grade antidifusora, mas a pergunta não é sobre a grade antidifusora, e sim o fenômeno que causa o espalhamento que a grade antidifusora absorve, né? Então, esse fenômeno é chamado efeito alternativa A, piezoelétrico, B, termiônico, C, Compton ou D, Auger. A nossa resposta será a alternativa C, efeito Compton. Então vamos entender o que é o efeito Compton. No efeito Compton, a radiação X incidente interage com um elétron de uma camada externa e o ejeta, deixando o átomo ionizado. Então, no efeito Compton, a radiação ela arranca o elétron da camada mais externa do átomo. O elétron ejetado é chamado de elétron Compton ou elétron secundário. Aqui já está o nome, elétron secundário, radiação secundária, radiação espalhada. O fóton incidente vai em direção ao elétron do átomo e transfere parte de sua energia, havendo assim uma ionização do átomo que resulta no fóton espalhado. Essa radiação espalhada é responsável pela diminuição da qualidade da imagem, causando borramento e diminuindo o contraste radiográfico. Ela também é responsável pelas doses que os profissionais das técnicas radiográficas tomam devido à sua ocupação. Então, pessoal, resumindo sobre efeito Compton, quando se fala em efeito Compton, vocês vão sempre relacionar a um fenômeno responsável por causar a radiação secundária. Como que ele faz isso? Arrancando o elétron da camada mais externa do átomo. E radiação secundária é o mesmo que radiação espalhada. E a grade antidifusora é o mecanismo que absorve essa radiação secundária, absorve essa radiação espalhada. E nesse tipo de questão, pessoal, o que além do efeito Compton a gente pode estudar? Vocês podem estudar efeito fotoelétrico, efeito anódico, raio-x característicos, raio-x de freamento, que é o mesmo que Bremsstrahlung, e pode estudar também densidade óptica, entre outros, né? Questão da banca FAO, Unicentro 2023. Referindo-se à anatomia humana, sabemos que existe diferença entre a estrutura denominada quadril e bacia. Portanto, podemos definir que o quadril é formado por quais ossos? Alternativa A, ilho, isquio e pubis. B, ilho, isquio, pubis, sacro e cóccix. Alternativa C, sacro e cóccix. D, ilho, isquio, sacro e cóccix. Ou alternativa E, ilho e sacro. Pessoal, qual a diferença entre bacia e quadril? Bacia nada mais é que um quadril bilateral, né? E o quadril é formado por 3 ossos, que são ilho, isquio e pubis, que é a nossa alternativa A. Agora vamos ver como é formado o quadril. Cada osso do quadril é composto por 3 divisões. Ilho, que é o número 1, isquio, que é essa região inferior, e pubis, que é essa região mais central do quadril. Na criança, essas 3 divisões são separadas, ou seja, esses ossos são separados nas crianças, eles não se juntaram ainda, mas eles se fundem em um só osso durante o meio da adolescência. Então, na criança, pessoal, esses 3 ossos são separados e vão se fundindo de acordo
que a criança vai crescendo, vai se tornando adulta, né? Outra coisa que a gente pode avaliar sobre essa região são os pontos de referências topográficos, os pontos de referência para posicionamento, que são crista ilíaca, que é essa parte superior, a espinha ilíaca antero-superior, a eias, que é essa protuberância aqui, a sínfise púbica, que é a união dos dois pubis, e a tuberosidade isquiática, que é essa parte inferior dessa região que forma o isquio. Outra coisa que a gente pode estudar também, pessoal, que é muito cobrado em anatomia óssea, são os acidentes ósseos. Os próprios pontos de referência topográfico são acidentes ósseos, crista ilíaca, tuberosidade isquiática, sínfise púbica, mas também temos outros, por exemplo, o acetábulo, nós temos a trocânter maior do fêmur, trocânter menor do fêmur, cólon femoral, cabeça femoral. Cada parte dessa aqui é um acidente ósseo e sempre é cobrado em questões. Muitas vezes são cobrados em questões, melhor dizendo. Essa questão é a questão da banca Fundatec de 2022. Paciente se submete a uma tomografia axial computadorizada. Após o médico radiologista realizar uma reconstrução multiplanar, um dos planos obtidos dividia o corpo em uma parte anterior e outro posterior, num plano longitudinal. Qual é este plano? Alternativa A, coronal. Alternativa B, sagital. Alternativa C, axial. Alternativa D, oblíquo. Ou alternativa E, transversal. Pessoal, o plano que divide o corpo em anterior e posterior é o plano coronal. Mas nós temos 3 planos anatômicos principais, tá? 3 planos anatômicos principais. Então vamos falar um pouco sobre esses planos anatômicos. Os planos anatômicos são usados para dividir o corpo humano de forma a descrever a localização de estruturas ou direção de movimentos. Em anatomia humana são usados 3 planos elementares, ou seja, 3 planos principais. O plano sagital, que divide o corpo nas porções esquerda e direita, esse plano na imagem. O plano coronal, que é a nossa resposta, que divide o corpo nas porções anterior e posterior, como vemos nessa imagem. E o plano transversal, que divide o corpo nas porções superior e inferior. Também, pessoal, existe o plano sagital mediano. Ele também divide o corpo em direito e esquerdo, porém em partes iguais. Quando se fala em apenas plano sagital, divide o corpo em direita e esquerda. Quando se fala em plano sagital mediano, divide o corpo em porções direita e esquerda em partes iguais. E quando se fala em imagem, pessoal, a gente sempre fala em cortes, não em planos, em cortes. E aí existe uma pequena diferença. A imagem no corte sagital é o mesmo que do plano sagital, que divide o corpo em esquerda e direita. A gente visualiza essa imagem lateral, podemos dizer assim. Já na imagem, no corte coronal, a gente divide em anterior e posterior. É como se visualizássemos essa imagem de frente para trás. Já quando a gente visualiza na parte de superior para inferior, não chamamos de imagem ou corte transversal, e sim de corte axial. E esses cortes são relacionados a imagens de tomografia computadorizada e ressonância magnética. Então, a questão pode falar tanto de planos anatômicos quanto de corte. A única diferença que terá é com relação ao plano transversal, que na imagem não chamaremos de corte transversal, e sim de corte axial. Questão da Prefeitura de Iumas, Goiás,
Prova da Universidade Federal de Goiás, de 2024. Na anatomia do punho, podemos dividir os ossos em duas fileiras, proximal e distal. Os ossos que constituem a fileira proximal são, respectivamente, a alternativa A, captato, escafoide, semilunar e piramidal. B, captato, escafoide, trapézio e trapezoide. C, escafoide, semilunar, piramidal e amato. Ou alternativa D, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. A nossa resposta, pessoal, será a alternativa D, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Então, os ossos do carpo, eles são divididos em duas fileiras de 4 ossos cada fileira. A fileira distal, ela contém os ossos trapézio, trapezoide, captato e amato, e a fileira proximal, que é o gabarito da nossa questão, ela contém os ossos escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Pessoal, é muito importante vocês decorarem tanto o nome dos ossos do carpo, quanto a qual fileira cada osso pertence. E sei que isso aí é bem difícil, são vários, não 8 ossos, nomezinhos difíceis de decorar, mas existe alguns macetes para a gente decorar. E um desses macetes é o que eu mais gosto, desses métodos, vamos dizer assim. Macete é um nome muito popular, né? Um desses métodos é com essa frase aqui. Parece brincadeira, mas é com essa frase aqui, ó. Eu sei porque o professor também tentou comer hambúrguer. Quando você coloca palavras em cima de palavras, você consegue destacar a primeira letra de cada palavra e associar a cada nome, começando pela fileira proximal. Eu sei porque o professor também tentou comer hambúrguer. Então, na fileira proximal, a gente associa a escafoide, sei, semilunar, porque piramidal, professor, pisiforme. E na fileira distal, também trapézio, tentou, trapezoide, comer, captato, hambúrguer, amato. Eu acho essa maneira muito fácil da gente decorar. Porque se você gravar a frase, geralmente é mais fácil de você gravar os nomes. E os nomes, de tanto repetir, a gente até consegue lembrar, só que a gente não consegue lembrar a ordem nem a qual fileira eles pertencem. Então, com essa frase, a gente tem uma direção. A gente consegue se direcionar e lembrar dos nomes. Nas questões de anatomia, pessoal, vocês podem estudar a anatomia óssea completa, né? Nome dos ossos, acidentes ósseos, anatomia dos sistemas também, sistema respiratório, sistema digestório, os órgãos que compõem esses sistemas, a anatomia interna dos órgãos. Podem estudar também as posições radiológicas, que são posição anatômica, Trendelenburg, posição de Fowler, de Siemens, decúbito dorsal, decúbito lateral, tudo isso é cobrado. Também vocês podem estudar os termos relativos aos movimentos. O que seria isso? Abdução, adução, supinação, pronação, eversão, inversão e por aí vai. Questão da banca IDESG de 2023. A radiação provoca efeitos deletérios ao organismo, independentemente da quantidade de exposição. Os efeitos biológicos das radiações ionizantes podem ser estocásticos ou determinísticos. Assinale a alternativa que se refere a uma das características dos efeitos estocásticos. Alternativa A. O aumento da dose somente aumenta a probabilidade e não a severidade do dano. B. As alterações são somáticas. C. Levam à morte celular. Ou alternativa D. Existe uma relação previsível entre a dose e a dimensão do dano esperado. A nossa resposta será a alternativa A.
O aumento da dose somente aumenta a probabilidade e não a severidade do dano. Então vamos aprender as principais diferenças entre efeitos estocásticos e efeitos determinísticos. Efeitos estocásticos são efeitos em que a probabilidade de ocorrência é proporcional à dose de radiação recebida, sem a existência de um limiar. Isso significa que doses pequenas, abaixo dos limites estabelecidos por normas e recomendações de proteção radiológica, podem induzir a tais efeitos. Isso quer dizer, pessoal, que no efeito estocástico existe a probabilidade de ocorrência. Não é a certeza que vai acontecer, não é a certeza que tomando aquela dose de radiação vai acontecer determinado dano à célula ou ao organismo de quem recebeu aquela dose. A gente até popularmente chama de efeito probabilístico, porque existe a probabilidade, não a certeza de que vai acontecer algum dano. E não existe um limiar de dose. O que significa isso? Limiar significa um limite. Não existe aquela dose que, se você alcançou aquele limite, vai sim ocorrer um determinado dano à célula. E também causam modificação celular. E aqui está a nossa resposta. O aumento da dose somente aumenta a probabilidade e não a severidade do dano. E agora os efeitos determinísticos. Os efeitos determinísticos, por sua vez, levam à morte celular. O efeito estocástico causa uma modificação na célula. Já o efeito determinístico, ele leva à morte celular. São produzidos por doses elevadas, onde a gravidade do dano aumenta com a dose recebida. O dano não é provável, é previsível e existe um limiar de dose. Então, no efeito determinístico, existe sim esse limiar de dose. De acordo com que vai aumentando a dose, a gravidade do dano vai aumentando, o nível do dano vai aumentando. E a probabilidade de ocorrência e a severidade do dano estão diretamente relacionadas com o aumento da dose. Bom, essa tabela que eu fiz, ela resume bem as características dos efeitos estocásticos e dos efeitos determinísticos. Se você entender essa tabela, não precisa nem de você decorar, se você entender essa tabela aqui, provavelmente você vai conseguir resolver qualquer questão relacionada a efeitos estocásticos e efeitos determinísticos. Vamos lá. Vamos comparar os dois. Efeitos estocásticos causam modificação celular. Efeitos determinísticos levam à morte celular. Nos efeitos estocásticos, não existe um linear de dose. Já nos efeitos determinísticos, existe um linear de dose. Nos efeitos estocásticos, o aumento da dose somente aumenta a probabilidade e não a severidade do dano. Já nos efeitos determinísticos, a gravidade do dano aumenta com o aumento da dose recebida. Questão da prova da Prefeitura de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, banca Instituto Consulplan, prova de 2023. Em agosto de 1988, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM, aprovou a norma que dispõe sobre as diretrizes básicas de radioproteção, em substituição à NBPR de 1973, que se fundamenta no conceito de detrimento introduzido pela ICRP 26, ou seja, no fato de que qualquer dose, por menor que seja, está associada à probabilidade de ocorrência de danos, efeitos estocásticos, e adota 3 princípios básicos. Analise-os. Uma questãozinha, pessoal, de proteção radiológica, falando do quê? Dos princípios, dos 3 princípios básicos de radioproteção. Então vamos lá. No item 1, temos o espaço e seguindo, as exposições devem ser tão reduzidas quanto razoavelmente exequível, princípio ALARA, considerando fatores sociais e econômicos. No segundo item, para preenchermos,
diz que qualquer atividade envolvendo a radiação ou exposição deve ser justificada em relação a outras alternativas e produzir um benefício líquido para a sociedade. E a última lacuna que devemos preencher diz: doses individuais de trabalhadores e indivíduos do público não deverão exceder os limites anuais de dose estabelecidos pela CNEM ou CNEM, em particular 50 milissieverts ou 5 REMs para trabalhadores e 1 milisievert ou 100 REM para indivíduo do público. Continuando, assinale a alternativa que apresenta os princípios que completam corretamente e sequencialmente as afirmativas anteriores. Alternativa A. No item 1, otimização. 2, justificação. 3, limitação de dose individual. Na B, no item 1, limitação da dose individual. No 2, otimização. No 3, justificação. Alternativa C, item 1, justificação. Item 2, otimização. Item 3, limitação da dose individual. Ou alternativa D, item 1, limitação da dose individual. 2, justificação. Ou 3, otimização. Bom, pessoal, reparem que as respostas, elas são os mesmos princípios, ou seja, a gente sabe que são esses 3 princípios. Agora a gente só tem que colocar na ordem sequencial, que é o que está pedindo a questão. Antes de preenchermos as lacunas, vamos entender o que são esses 3 princípios. Princípios de proteção radiológica. A exposição de indivíduos à radiação ionizante, quer seja enquanto paciente num ato médico ou como trabalhador responsável pela sua realização, rege-se no âmbito de um quadro regulamentar internacional por 3 princípios fundamentais, que são justificação, otimização e limitação de dose individual. Então vamos entender cada princípio desse individualmente. O princípio da justificação diz que nenhuma prática que envolva a exposição à radiação ionizante deve ser adotada a não ser que o benefício resultante para os indivíduos expostos ou para a sociedade seja maior que o detrimento causado, ou seja, o benefício da utilização de uma prática radiológica, ele tem que ser maior do que o dano causado à sociedade ou ao indivíduo que está sendo exposto. O princípio da otimização diz que cada prática deve garantir que a exposição dos indivíduos seja tão baixa quanto razoavelmente atingível ou razoavelmente exequível, tendo em conta fatores econômicos e sociais, normalmente designado por princípio ALARA. Pessoal, toda vez que vocês ouvirem falar em otimização, sempre associem a princípio ALARA e doses tão baixas quanto razoavelmente exequíveis. E já o princípio da limitação de dose individual, o próprio nome já diz. A exposição dos indivíduos devem ser sempre mantidas abaixo dos níveis estabelecidos. Esses níveis são estabelecidos por normas de cada país. Então, agora que nós já entendemos os 3 princípios, o que significa cada um desses princípios, vamos preencher as nossas lacunas. No item 1, as exposições devem ser tão reduzidas quanto razoavelmente exequível, princípio ALARA. Falou em princípio ALARA, falou em doses reduzidas, o quanto razoavelmente exequíveis, falamos de otimização. No item 2, qualquer atividade envolvendo a radiação ou exposição deve ser justificada. Aqui já deu a deixa para a gente responder. Em relação a outras alternativas e produzir um benefício líquido à sociedade. Então, se é justificada, se deve ser justificada, é o princípio da justificação. E, por último, doses individuais de trabalhadores e indivíduos do público não deverão exceder
os limites anuais de doses estabelecidos pela CINEM ou CNEM, que é a limitação de dose individual. Então, pessoal, com isso, a nossa resposta será a alternativa A, pela ordem, otimização no item 1, item 2, justificação e item 3, limitação da dose individual. Outra coisa que eu queria alertar a vocês, que além dos princípios de radioproteção, muito cobrado também no conteúdo de proteção radiológica, são os fatores ou parâmetros de radioproteção. Como sabemos, os princípios de radioproteção são 3: otimização, justificação e limitação de dose, e os fatores ou parâmetros de radioproteção também são 3: tempo, distância e blindagem. Então, quanto menor o tempo, menor a exposição, menor a dose recebida pelo indivíduo, quanto maior essa distância, menor será a dose absorvida ou recebida pelo indivíduo, e quanto mais efetiva é essa blindagem. Isso vai variar da espessura da blindagem e do tipo de material, do número atômico desse material. Então, quanto mais efetiva é essa blindagem, menor será a dose recebida por esse indivíduo. Pessoal, e nas questões de proteção radiológica, além do que a gente já viu ali, a gente pode estudar também os efeitos biológicos das radiações, que são efeitos estocásticos, efeitos determinísticos, efeitos imediatos e tardios, somáticos e genéticos ou hereditários, mas os mais cobrados são os efeitos estocásticos e determinísticos. Podemos estudar também limitação de dose, a tabela de limitação de dose, né? E o principal que rege toda a proteção radiológica, que são essas 3 normas. A norma CNEM 3.01 de diretrizes básicas de proteção radiológica, essa é a norma mãe. Eu falo que essa é a norma mãe da proteção radiológica. A RDC 611 da Anvisa também. E também a NR06, que é a norma que fala sobre os EPIs, os equipamentos de proteção individual, né? Como aventais de chumbo, protetor de tireoide, entre outros. Questão da banca AOCP, prova da Universidade Federal da Paraíba de 2014. Relacione as colunas que descrevem os exames e seus objetivos e assinale a alternativa com a sequência correta. Uma questão de exames contrastados. Vocês podem estar questionando o ano dessa questão, 2014, uma questão muito antiga. Será que isso ainda é cobrado? É, pessoal, ainda é cobrado. Eu gosto muito de usar essa questão em aulas, porque essa questão, dentro de uma única questão, a gente fala sobre 5 exames. Então, a gente aprende sobre 5 exames contrastados. E isso ajuda muito na revisão. Você já, de cara, você já aprende uma gama de exame muito grande. Então, eu gosto muito dessa questão e vocês também, acredito que vocês vão gostar. Fique tranquilo que vocês vão gostar. Então, está pedindo para a gente relacionar essa coluna, essa primeira coluna, com a segunda coluna. Na primeira coluna, na letra A, urografia escritora. B, pielografia ascendente. C, cistografia retrógrada. D, cisto-uretografia miccional. E E, uretografia retrógrada. E na coluna 2, que é a coluna que nós vamos relacionar, no primeiro parêntese, é um exame não funcional da bexiga urinária. Segundo parêntese, demonstra o comprimento total da uretra. Terceiro parêntese, é um exame não funcional do aparelho urinário. Quarto parêntese, é um exame funcional do aparelho urinário. E o último parêntese, o quinto parêntese, estuda a uretra e avalia a capacidade de urinar. E aqui temos as nossas alternativas com as suas respostas preenchidas respectivamente na segunda coluna. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar de cada exame desse separadamente. Primeiro, a urografia excretora. A urografia excretora
é um exame funcional do aparelho urinário. Então, como podemos ver, a urografia excretora é um exame funcional usado para avaliar o trato urinário, ou seja, o aparelho urinário, e é realizado por meio da administração intravenosa de contraste iodado não iônico, que permite observar o caminho da urina desde os rins até a uretra. A pielografia ascendente. A pielografia ascendente é um exame não funcional do aparelho urinário. Pielografia ou urografia retrógrada. Gravem essa palavrinha aqui que eu vou explicar ela para vocês. É um exame não funcional que estuda o trato urinário superior ou aparelho urinário. Sistema coletor renal e ureter utilizando contraste iodado. Então, pessoal, outra coisa que eu vou explicar a vocês é com relação a esse termo retrógrada. O que isso significa retrógrada? A palavra retrógrada você vai sempre associar a um exame não funcional, tá? Então, ó, não funcional é o mesmo que retrógrada. E o que significa retrógrada? Retrógrada que anda para trás. Pô, mas como assim, Wellington? Vamos lá. Um exame, o que é um exame funcional? Um exame funcional, ele segue o fluxo, o contraste, ele segue o fluxo do sistema que está sendo estudado. Por exemplo, aqui, o sistema urinário que está sendo estudado, quando o exame ele é funcional, ele segue o fluxo. Como que é o fluxo do sistema urinário? Após filtrada, a urina sai dos rins, desce pelo ureter, passa pela bexiga e sai pela uretra. Esse é o fluxo do sistema. E já um exame não funcional ou retrógrado, ele segue o sentido oposto do fluxo. Geralmente, é um exame que é utilizado um tipo de catéter ou de sonda e empurra o contraste no fluxo oposto, no sentido oposto ao fluxo. Esse contraste, ele sai da bexiga, passa pelo ureter e chega até os rins, fazendo o trajeto oposto. Então, recapitulando, não funcional é o mesmo que retrógrado. Retrógrado segue o sentido oposto do fluxo e o funcional segue o sentido do fluxo do sistema que está sendo estudado. E agora a cistografia retrógrada. Bom, agora que a gente já entendeu que retrógrada é o mesmo que não funcional, a nossa resposta é essa aqui, ó. É um exame não funcional da bexiga urinária. Então, pessoal, a cistografia retrógrada é um exame não funcional da bexiga após a introdução de contraste iodado através de um cistoscópio ou catéter na uretra. Lembra que eu falei que geralmente é colocado um tipo de catéter ou sonda para que esse contraste seja, de certa forma, forçado a fazer o fluxo oposto, ou oposto do fluxo, o trajeto oposto do fluxo da região que está sendo estudada. E agora a cistouretrografia miccional. É um exame que estuda a uretra e avalia a capacidade de urinar. A cistouretrografia miccional também é conhecida como uretrocistografia miccional, que é um exame contrastado do trato urinário que avalia a uretra e a bexiga durante o seu enchimento e esvaziamento, ou seja, o funcionamento do sistema urinário, assim como um eventual refluxo vésico-ureteral. E por último, a uretrografia retrógrada demonstra o comprimento total da uretra. Então, a uretrografia retrógrada, que é o mesmo que uretrocistografia retrógrada, é um exame que serve para demonstrar toda a uretra masculina. Realiza-se com a introdução retrógrada do meio de contraste iodado pela uretra. E com isso, a nossa resposta ficou C, E, B, A
e D, alternativa D. E nas questões, no conteúdo de exames contrastados e meios de contraste, o que a gente deve estudar, o que as bancas geralmente cobram? A gente pode estudar os tipos de exames contrastados, as indicações desses exames, tipos de meios de contrastes e suas características, as reações adversas a esses meios de contrastes e as contraindicações, tanto dos exames quanto dos meios de contrastes. Pessoal, as próximas duas questões que nós vamos realizar são de tomografia computadorizada. As questões de tomografia foram tiradas da aula do professor Jean Miranda, que é um especialista em ressonância magnética e tomografia computadorizada e também faz parte do nosso time. Ele que ministra as aulas de ressonância e tomografia, e outro que faz parte do nosso time de professores é o professor Tiago Bastos, que é especialista em legislação municipal, e ele é que ministra as aulas de lei orgânica do município de São José de Ubá e dos outros municípios que a gente realiza concurso, né? Então o nosso time, ele é um time muito qualificado, muito capacitado para poder proporcionar, levar até vocês o melhor conteúdo possível. Questão do Instituto AOCP, prova de 2021. Uma escala de cinzas formada por um grande espectro de representações de tonalidades entre branco, cinza e preto foi criada especialmente para a tomografia computadorizada. Em homenagem ao desenvolvedor dessa escala, foi criada uma unidade chamada de Unidade Hounsfield. Sobre essa escala, é correto afirmar que 0 unidades Hounsfield representam a radiodensidade alternativa A do ar, B dos ossos, C da água, D dos músculos ou E da gordura. A nossa resposta será a alternativa C da água. Então vamos entender o que é essa unidade Hounsfield ou HU. A escala de Hounsfield é uma escala universal utilizada em tomografia computadorizada para medir a densidade entre os diferentes tecidos do corpo humano. Esses valores são pré-estabelecidos a partir da atribuição de um valor zero correspondente à densidade da água. E aí está a nossa resposta. Os tecidos com densidade maior do que o da água recebem valores positivos de HU. Já os tecidos com densidade menor do que a da água recebem valores negativos de HU. Então, na escala Hounsfield, nós vemos que ela começa com um valor de 1000 positivo, que é relacionado ao osso denso, o osso cortical, essa parte mais densa do nosso osso, e vai até menos 1000, que é relacionado ao ar, tendo como base o valor zero, que é a água. Então, a água é a unidade base na escala de Hounsfield. Questão da banca IBFC de 2023. Sobre os princípios básicos da tomografia computadorizada, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O pitch é uma razão entre a largura da janela e a espessura do corte. B. O pitch é uma razão entre a velocidade da mesa e a espessura do corte. C. O pitch é uma razão entre os detectores e a espessura do corte. D. O pitch é uma razão entre a velocidade da mesa e o coeficiente linear de atenuação. Ou a alternativa é: o pitch é uma razão entre os detectores e a escala de Hounsfield. Então, pessoal, o que é o pitch? Não confunda com pixel. O pitch é a razão entre a velocidade da mesa e a espessura do corte. Porque eu te falei para não confundir com pixel, os nomes são muito parecidos, né? Mas o pixel é a menor unidade de uma imagem radiográfica. E o pitch é a razão entre a velocidade da mesa e a espessura do corte. Como podemos ver, o pitch é um parâmetro aplicável em um equipamento de tomografia computadorizada helicoidal e é definido como
a razão entre o deslocamento ou velocidade da mesa e a espessura de corte durante uma rotação de 360 graus, exatamente como está aqui na imagem. E vale destacar, pessoal, que quanto maior essa relação, ou seja, quanto maior for o pitch, menor o tempo de exame, menos exposição aos raios-x e menos qualidade teremos na imagem. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa videoaula. Quero agradecer a cada um de vocês que chegou até aqui, que ficou até o final conosco. Dizer que estou muito realizado com o resultado, muito feliz com o resultado e espero ter alcançado a expectativa de vocês. Bom, a pergunta que fica é: só com essa aula eu consigo ser aprovado no concurso de São José de Ubá? Cara, provavelmente não, em concurso nenhum você será aprovado apenas com a aula dessas. Mas a intenção dessa aula, ela dá um direcionamento para vocês, né? Mostrar como as bancas cobram os seus conteúdos, o que elas cobram de cada conteúdo e quebrar esse gelo de quem nunca fez um concurso, de poder entender como que funciona cada elaboração, como que funciona um concurso público, né? Agora, se você quer um conteúdo completo, altamente qualificado, que será a base, que será a pedra fundamental para a sua preparação, aí você precisa do nosso curso. Só entrar em contato por esse número de WhatsApp que está aí na tela, que eu vou te atender pessoalmente e tirar todas as suas dúvidas. Um abraço e até a próxima aula.